Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura do Novo Testamento em 90 dias. Estamos no dia 10 e vamos seguir a partir de Mateus, capítulo 26, que diz o seguinte: A conspiração contra Jesus. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no pátio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus de maneira fraudulenta e matá-lo. Contudo, diziam: Não durante a festa, para que não haja tumulto no meio do povo. Jesus é ungido em Betânia. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Ao verem isso, os discípulos se indignaram e perguntaram: Por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro ser dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Judas concorda em trair Jesus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes do sacerdote e lhes perguntou: O que me dareis se eu o entregar a vós? Acordaram com ele 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregá-lo. A ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa para comeres? Ele respondeu: Entrem na cidade, procurem certo homem e digam-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto comiam, ele disse: Em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Jesus afirmou: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O filho do homem irá, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o filho do homem é traído. Melhor seria que não houvesse nascido. Então Judas, que o trairia, disse: Com certeza não sou eu, Rabi. Jesus afirmou: Foi você quem disse isso. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice, deu graças e o ofereceu a seus discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz que Pedro o negará. Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: Em verdade lhe digo que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Pedro, porém, declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsêmani. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro
e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou pela 2ª vez e orou: Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então deixou-os novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem o meu traidor. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles. É aquele a quem eu saudar com um beijo. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Saudações, Rabi! E o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: Amigo, o que o traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus lhe disse: Guarde a espada, pois todos os que a empunham morrerão pela espada. Você acha que não posso pedir ao meu pai, e ele não poria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras, que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: Acaso estou chefiando alguma rebelião, para que venham me prender com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus diante do sinédrio. Os que prenderam Jesus levaram-no para Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Ele entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. No entanto, não encontraram nenhum, embora tenham se apresentado muitas falsas testemunhas. Finalmente apresentaram-se 2, que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes fazem contra você? Jesus, porém, permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que jure pelo Deus vivo. Diga-nos se você é o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vocês: chegará o dia em que virá o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia agora. O que lhes parece? É digno de morte, responderam. Então, alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros davam tapas e diziam: Profetize para nós, Cristo. Quem foi que bateu em você? Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu? Contudo, ele negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: Não conheço esse homem.
Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.